Rei Arthur existiu de verdade? Esta é uma das perguntas que mais fascinam historiadores e entusiastas há séculos. Separar o homem do mito, o guerreiro da lenda, é uma tarefa desafiadora. Muitos o conhecem como o nobre rei de Camelot, com sua espada Excalibur e os cavaleiros da Távola Redonda. Mas e se eu te disser que por trás de toda essa fantasia medieval, pode existir um núcleo de verdade? Um líder de guerra real, cuja bravura inspirou gerações? Hoje vamos mergulhar nos anais da história, nas ruínas antigas e nos textos empoeirados para desvendar quem foi o verdadeiro Arthur. Vamos viajar para a Britânia pós-romana, uma terra de caos e invasão, e procurar as pegadas desse herói lendário. Será que vamos encontrá-lo? Fique comigo até o final para descobrir. Para começar nossa investigação, precisamos voltar ao período mais sombrio da história britânica, o século VI. Roma havia abandonado a província, deixando os bretões à mercê das invasões de tribos germânicas como os saxos, anglos e jutos. É nesse cenário caótico que as primeiras menções a uma figura semelhante a Arthur aparecem. O primeiro texto crucial é de Decidio et Conquestu Britanniae, escrito por um monge chamado Gildas. Embora Gildas não mencione Arthur pelo nome, ele descreve uma grande vitória bretã na Batalha do Monte Badon, que teria garantido um período de paz. Ele atribui a liderança a um homem nobre de origem romana, mas sem nomeá-lo. Essa omissão é um dos grandes mistérios. Por que o Gildas, escrevendo tão perto dos eventos, não mencionaria o nome do maior herói de sua época? Seria por rivalidade política ou Arthur era simplesmente um título? A primeira vez que o nome Arthur é explicitamente ligado a essas batalhas é na Poestoria Brittonum, uma compilação do século IX atribuída a um monge galês chamado Nennius. Aqui Arthur não é um rei, mas um dux bellorum, um comandante militar, um chefe de guerra que lutou ao lado dos reis bretões. Nennius lista 12 batalhas que Arthur teria vencido contra os saxões. A 12ª e mais importante foi novamente a Batalha do Monte Badon, onde se diz que Arthur matou sozinho 960 homens. Esse número é claramente um exagero poético, típico das crônicas da época, mas a consistência da menção a Badon é significativa. Nennius nos dá a imagem de um guerreiro formidável, um líder carismático que uniu os bretões contra um inimigo comum. Ele é o protótipo do herói nacional, mas ainda estamos longe do rei coroado da lenda. Enquanto os textos nos dão pistas, a arqueologia nos oferece um vislumbre tangível desse mundo. Um dos locais mais associados à lenda arturiana é o Castelo de Tintagel, na Cornualha. Por séculos, foi considerado o local de nascimento de Arthur, graças às histórias de Geoffrey de Monmouth. Recentemente, escavações em Tintagel revelaram algo espetacular. Arqueólogos descobriram as ruínas de uma fortaleza de alto status que data exatamente do período em que Arthur teria vivido. Os séculos V e VI encontraram centenas de cacos de cerâmica importada do Mediterrâneo, indicando que os habitantes de Tintagel eram ricos, poderosos e conectados com o resto do mundo. E o mais emocionante de tudo, uma ardósia foi encontrada com uma inscrição em latim que inclui o nome Artogino, uma forma primitiva de Arthur. Embora não prove que o rei Arthur viveu lá, confirma que o nome era usado na região naquela época e que Tintagel era um centro de poder bretão. Outro local arqueológico-chave é o Forte de Cadbury Castle, em Somerset. Este enorme forte da Idade do Ferro foi reocupado e fortificado maciçamente durante o período pós-romano. As defesas construídas eram tão impressionantes que um antiquário do século XVI, John Leland, foi o primeiro a identificá-lo como a lendária Camelot de Arthur. Escavações modernas confirmaram que Cadbury Castle era de fato a sede de um chefe de guerra muito poderoso no século VI. O tamanho do salão principal e a escala das fortificações sugerem um líder com recursos e autoridade para comandar um grande número de guerreiros. Seria este o quartel-general do verdadeiro Dux Bellorum? Embora não haja uma placa com o nome de Arthur na porta, a evidência circunstancial é forte. Cadbury Castle se encaixa perfeitamente na descrição de uma base de operações para um comandante militar que liderava a resistência bretã. Vamos focar um pouco mais na Batalha do Monte Badon. Este evento é o ponto de virada na história, o clímax da carreira do Arthur histórico. Como vimos, tanto Gildas quanto Nennius a mencionam como uma vitória esmagadora para os bretões. A batalha foi tão decisiva que interrompeu o avanço saxão por quase 50 anos, um período de paz conhecido como a posse arturiana. A localização exata de Badon é desconhecida e debatida, com vários locais sendo propostos, desde a cidade de Bath até fortalezas nas colinas de Wiltshire. Independentemente de onde ocorreu, seu impacto foi imenso. Para um povo à beira do colapso, essa vitória deve ter parecido um milagre. E no centro dela estava um líder cuja genialidade tática e bravura pessoal se tornariam lendárias. Foi essa vitória que cimentou a reputação de Arthur, transformando-o de um simples comandante em um salvador.
um símbolo de esperança para os bretões. Então, quem era o verdadeiro Arthur? A teoria mais aceita entre os historiadores é que ele não era um rei no sentido medieval, mas sim um líder militar bretauro-romano do final do século V ou início do século VI. Seu nome pode ter sido Artorius, um nome de família romano. Ele pode ter liderado uma força de cavalaria de elite. Os últimos vestígios das legiões romanas na Britânia, usando táticas superiores para derrotar os invasores saxões, ele não usava uma armadura de placas brilhante nem se sentava em um trono dourado. Provavelmente ele era um guerreiro endurecido, vestindo cota de malha e couro, liderando seus homens a cavalo em ataques rápidos e decisivos. Sua autoridade não vinha de um direito de primogenitura, mas de sua habilidade no campo de batalha e de sua capacidade de unir tribos e reis rivais contra uma ameaça existencial. Ele era o homem certo, no lugar certo, na Hora Cirta. É importante entender como esse guerreiro se transformou no rei da lenda. Após a paz arturiana, a pressão saxã recomeçou e, eventualmente, a maior parte da Britânia se tornou a Inglaterra anglo-saxã. Os bretões foram empurrados para o oeste, para o que hoje são o país de Gales e a Cornualha. Nesses terres, as histórias de seu maior herói foram preservadas e embelezadas. Contadores de histórias galeses, os bardos, cantavam sobre as façanhas de Arthur, adicionando elementos de magia e mitologia celta. A espada na pedra, o mago Merlin, a rainha Guinevere, tudo isso foi sendo adicionado ao longo dos séculos. O grande salto para a fama internacional veio no século XII com a história Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, que transformou o chefe de guerra em um imperador majestoso. Foi essa versão que capturou a imaginação da Europa medieval e deu origem aos romances de cavalaria. Em outra crônica galesa, os Annales Cambrae, encontramos duas entradas intrigantes. A primeira, para o ano de 516, registra a Batalha de Badon, na qual Arthur carregou a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo em seus ombros por 3 dias e 3 noites, e os bretões foram vitoriosos. A menção da cruz mostra a crescente cristianização da lenda. O segundo registro, para o ano de 537, é ainda mais dramático. A contenda de Canlan, na qual Arthur e Medraut caíram. Esta é a primeira menção da última batalha de Arthur e de Mordred. O texto não diz que eles lutaram um contra o outro, apenas que ambos morreram na mesma batalha. Poderiam ter sido aliados que caíram juntos lutando contra um inimigo comum? A ideia da traição de Mordred veio mais tarde. Essas breves entradas, no entanto, fornecem datas específicas que ancoram Arthur, mesmo que de forma tênue, em uma linha do tempo histórica. Então, qual é a conclusão? Rei Arthur, como o conhecemos dos filmes e livros, o monarca de Camelot com sua távola redonda, quase certamente não existiu. Ele é uma criação literária, uma amálgama de séculos de contação de histórias. No entanto, a evidência sugere fortemente que por trás da lenda havia uma figura histórica real, um comandante de guerra chamado Arthur, ou algo parecido, que no século VI liderou os bretões em uma resistência bem-sucedida contra os invasores saxões. Sua maior conquista, a Batalha do Monte Badon, garantiu uma geração de paz e o tornou um herói lendário. Embora os detalhes de sua vida estejam perdidos nas brumas do tempo, seu legado é inegável. Ele se tornou o símbolo supremo da identidade e unidade britânica. Um rei que, mesmo que nunca tenha usado uma coroa, reina para sempre na imaginação do mundo. O que aprendemos é que a história é muitas vezes mais complexa e fascinante do que a lenda. A busca pelo verdadeiro Arthur nos leva a uma era de transição. Um mundo violento e incerto, onde heróis reais eram forjados no fogo da batalha. A figura de Arthur representa a luta de um povo pela sobrevivência, a memória de uma era de ouro perdida e a esperança eterna de que um grande líder surgirá quando for mais necessário. A lenda pode ser mais famosa, mas a história do verdadeiro Dux Bellorum é à sua maneira ainda mais inspiradora. Obrigado por se juntarem a mim nesta jornada incrível pela história e mito. Se você gostou deste mergulho no passado, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!